Você aí atrás provavelmente já deve ter ouvido essa chamada. Versão brasileira Alamo. Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu com os estúdios Alamo. Sim, galerinha, eu já realizei um videozinho aqui no canal onde eu contei um pouco do que aconteceu com os estúdios da Herbert Richards, né? Que foi um dos estúdios mais importantes da história da dublagem. Infelizmente o estúdio hoje nem existe mais a estrutura dele, agora é uma igreja. E hoje eu vou falar pra vocês também do que aconteceu com os estúdios Alamo e do porquê que esse estúdio infelizmente não está mais na cena da dublagem no Brasil. Mas antes, obviamente, eu queria pedir pra você atrás esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito e seguir o nosso Instagram, que é @comentário_nerd, e lá eu mantenho vocês mais atualizados do que eu estou produzindo. Inclusive, vale ressaltar, o like é muito importante, porque esses vídeos diferentes são testes que a gente está fazendo. E aí a gente acaba vendo pelo like se vale a pena fazer mais vídeos desse estilo. Então, vamos conhecer aí um pouco do porquê que a Alamo, infelizmente, acabou. Se você é fã de dublagem, obviamente você já ouviu esse nome Alamo. O estúdio Alamo, assim como a Herbert Richards, aqui no Rio de Janeiro, era um estúdio que nos anos 90 reinava soberano na cena de dublagem de São Paulo. Beleza, mas como que um estúdio que reinava soberano na cena paulista de dublagem acabou e ninguém mais ouviu falar dele? Antes de falarmos do término da Alamo, obviamente vamos começar a falar do início. Os estúdios Alamo foram fundados em São Paulo no ano de 1972 pelo britânico Michael Stoll, ex-técnico de som do Companhia Cinematográfica de Vera Cruz, uma importante produtora de cinema brasileiro. E basicamente todos os dubladores da cena de São Paulo que dublam há mais de 20 anos começaram a dublar nos estúdios Alamo. Inclusive eu quero indicar para vocês um videozinho que tem no canal do Wendel Bezerra, onde tem depoimento de vários dubladores paulistas falando da importância da Alamo na carreira deles. Vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. Alamo foi um divisor de águas da minha carreira, né? O que eu pensava antes de trabalhar na Alamo e depois o que eu passei a pensar e a entender, né, o mercado de dublagem. E como eu tô falando muito da importância da Alamo pra cena de dublagem, né, lá de São Paulo, eu vou falar agora pra vocês algumas produções que foram dubladas nos estúdios Alamo. Como, por exemplo, Dragon Ball na redublagem, Os Cavaleiros do Zodíaco também na redublagem. A gente teve a dublagem do Dragon Ball Z, que foi uma dublagem que revolucionou. O Bob Esponja começou a ser dublado nos estúdios Alamo, assim como High School Musical, que foi uma febre na minha infância, também foi dublada nos estúdios Alamo. Um filme que eu particularmente gosto muito, que é o Kick-Ass, o primeiro, foi dublado também lá nos estúdios da Alamo. O Percy Jackson e o Ladrão de Raios, Crepúsculo e um dos desenhos que eu já falei algumas vezes aqui, que é pra mim uma das melhores dublagens, um dos desenhos que eu mais gostei, que é Ei Arnold. E obviamente que a gente teve outras milhares de produções. Eu optei por falar das produções que mais marcaram a minha vida e essas produções foram dubladas nos estúdios Alamo. Algumas produções existem até hoje, são dubladas em outros estúdios, mas foi lá que eles escolheram um elenco de dublagem e que os dubladores conheceram. Por exemplo, foi nos estúdios Alamo que o Wendel Bezerra começou a dublar o Bob Esponja, entre outros milhares de personagens. Ai! Arnold! Me desculpe, Helga. Quer dizer, olha por onde anda, cabeça de bigorna! Mas que idiota! Agora, a pergunta que não quer calar, que dá título e que eu comecei a falar nesse vídeo. O que aconteceu com os estúdios Alamo e por que ele não existe mais hoje? Ao longo dos anos, os estúdios de dublagem, o mercado da dublagem, ele mudou muito. Antigamente, os dubladores eles eram contratados pelos estúdios, assim como acontecia na Herbert Richards, e eles iam para o estúdio e dublavam as produções que estavam lá. Nos dias de hoje, os dubladores funcionam como, entre aspas, freelancers. Eles, na verdade, recebem por hora de trabalho, por dia de trabalho, e eles não são vinculados fixamente a um estúdio. Você normalmente já viu dubladores dublando em vários estúdios diferentes. Hoje em dia tem dublador de São Paulo dublando no Rio, dublador do Rio dublando em São Paulo. Isso porque, como eu falei, os dubladores funcionam como freelancer. E com essa mudança no mercado da dublagem, surgiram novos estúdios menores, com estruturas menores e que cobram das empresas que estão contratando as dublagens, obviamente, um
um valor mais barato do que estúdios gigantescos que têm uma mão de obra muito mais cara. Inclusive, no próprio vídeo da Herbert Richards eu falei que isso foi um dos motivos da própria Herbert Richards ter falido. E infelizmente os estúdios da Alamo não conseguiram se adequar à forma de se dublar. E no dia 11 de maio de 2011, após quase 40 anos de atividade no mercado de dublagem, a empresa anunciou o encerramento das suas atividades. Com isso, em agosto de 2011, a Alamo terminou todos os trabalhos que estavam pendentes e fechou as suas portas. E infelizmente, a gente nunca mais ouviu nas novas produções o clássico versão brasileira Alamo, que era algo muito marcante nas animações que a gente via e nas produções que eram dubladas em São Paulo. Ei, Lula Molusco, adivinha só? Estou cortando alface à noite. Olha pra mim, estou limpando o banheiro. Então, essa aqui é a nossa homenagem aos estúdios Alamo, que foi um estúdio que marcou muito a minha infância e a minha adolescência. Eu me lembro, eu garoto, pensando que droga de Alamo é essa? E depois, obviamente, eu fui entender que era o estúdio de dublagem. E eu me lembro que existia demais essa brincadeira, né? Que falava versão brasileira, ou era Alamo ou era Herbert Richards. Obviamente, ou era dublado em São Paulo, ou era dublado no Rio. E às vezes você falava Alamo e era Herbert Richards. Era meio que uma brincadeira que rolava muito na minha infância e infelizmente não rola mais. Mas é uma homenagem que a gente está fazendo esse videozinho para os estúdios Alamo e eu estou resumindo aqui um pouco da história desse estúdio que foi histórico, obviamente, e é uma forma da gente lembrar sempre da história de algo que marcou a dublagem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito e seguir o nosso Instagram que é @comentarionerd e lá eu mantenho vocês mais atualizados do que eu estou produzindo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, o like é muito importante para a gente saber se vale a pena fazer mais vídeo falando de estúdios, falando dos outros estúdios que fecharam, dos estúdios que hoje são gigantescos, e aí o like aqui é muito importante. Então, por hoje é só. Um abraço e até o próximo vídeo.